Esses dias encontrei uma mulher passeando com seu cachorrinho enquanto eu passeava com a minha cachorra. Percebi que ela reconheceu a cachorra, que sempre passeia com minha mãe, e então puxou conversa. Contou que esteve muito doente e que não gostava muito de conversar com evangélicos, até conhecer minha mãe, de quem imediatamente gostou pela sua forma de se comunicar, falando de Cristo. Disse ter tido experiências com pastores envolvidos com o meio político, e que por isso não ficará com uma impressão muito favorável do povo evangélico. Continuando a confidenciar, relatou que padeceu de várias doenças, sentindo muitas dores pelo corpo, e que por conta disto uma irmã que congregava na Igreja Batista frequentemente a convidava para ir a reuniões de oração de senhoras da sua igreja. Mas como ela não suportava evangélicos, nunca aceitou. Após conhecer minha mãe, no entanto, resolveu aceitar o convite da irmã Batista e foi a uma reunião de oração. Como tinha, segundo confessou, um histórico espírita e católico, ficou escandalizada com a forma do culto pentecostal, porém a uma certa altura, houve uma revelação de que ela estava sob poder de feitiçaria, e que as doenças que não eram detectadas pelos médicos e pelos exames, mas que a faziam sofrer profundamente, eram na verdade fruto de trabalhos de macumba que haviam sido feitos contra ela. As irmãs então oraram, e no mesmo dia ela notou grande melhora em seu estado de saúde. Mas depois disso teve uma recaída, quando nessa situação procurou um frei católico que a aconselhou a permanecer firme, a voltar às reuniões de oração, e que depois orou com ela, invocando o nome de Cristo em 12 línguas. Esta mulher hoje está curada, e testemunha que agora sabe que Jesus é Senhor. Então compreendemos claramente porque Paulo exorta em 2 Timóteo 4:2, Bíblia Viva, pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver a oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Maturidade na provação. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 5:11 e 14, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, já assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Buscando ser bons discípulos e discipuladores para Jesus, temos estudado na Bíblia que Deus nos consola em todas as circunstâncias, na solidão, no sofrimento, na destruição, na dor, no arrependimento. E o que temos aprendido com isso? Que Deus é longânime e benigno, que tem o controle de tudo e nos consola. Sim, mas podemos ir além. Ninguém procura o sofrimento, mas através dele, com fé, poderemos crescer espiritualmente conforme o alimento espiritual que estamos dispostos a receber. O texto santo acima nos incomoda a deixarmos de ser cristãos dos tipos mamadeira, fogo de palha, montanha-russa, domingueiro, esquenta-banco de igreja, para buscarmos ser cristãos mais maduros. Assim como aconteceu com o rei Davi no Salmo 51:10, se buscarmos consolo no verdadeiro arrependimento de nossos pecados,
alcançaremos crescimento espiritual. Onde quer que estejamos, nunca estaremos livres de tribulações. Vivemos num país livre, com liberdade religiosa, um país abençoado por Deus, geografia maravilhosa, clima ameno, um país em crescente desenvolvimento, um povo generoso e alegre. Mas nunca estaremos isentos de tribulações, violência por todo lado, tentações de todas as formas, drogas cada vez mais poderosas e devastadoras, corrupção que parece não ter fim nem endereço fixo. Mesmo num país que esbanja alegria, as doenças emocionais, a solidão, a tristeza e o pânico não poupam ninguém. Enfim, não estamos isentos de aflições, como Jesus já nos alertava em João 16:33. Todo ano comemoramos a Páscoa, relembramos os terríveis sofrimentos que Jesus encarnado vivenciou antes da grande vitória sobre a morte, ressuscitando com as chaves da morte e do céu, nos proporcionando de graça a possibilidade da vida eterna em glória. João 13:16. Além deste fato, em diversos momentos Jesus sofreu na terra com provações, tentações, dor, tristeza, e em João 11:35 lemos que Jesus chorou. Apesar de tudo, Jesus jamais cedeu às tentações, e suportou todas as aflições que lhe foram destinadas. Numa devocional em família, minha filha de 12 anos questionou sobre a obediência de Jesus no Getsêmani, Mateus 26:39, e na cruz, Mateus 27:46, pedindo que o Pai o poupasse daquele sofrimento. Minha resposta não foi convincente o suficiente sobre a obediência de Jesus e o que somente ele tinha de passar. Nesta mesma noite, uma boa parte dela, passei gemendo com terríveis dores, que pareciam em certos momentos que iriam me tirar a razão. Havia sofrido um acidente há quase 2 anos, minha sobrevivência foi um milagre de Deus, mas quebrei a perna esquerda em diversos pedaços. Ainda estou em processo de recuperação, por isso em certos momentos as dores dilacerantes me consomem. Então, durante nosso almoço no dia seguinte, Deus me permitiu explicar melhor o enorme, terrível sofrimento de Jesus como perfeito homem, e assim falar com mais propriedade a minha filha sobre o seu enorme amor por nós. Mas por que Deus permite que soframos? Recebi um livro de um amigo e irmão na fé, a quem eu havia confidenciado não entender os motivos de Deus sobre meus terríveis dias posteriores ao acidente, quando clamava dia e noite pela sua resposta e pela compreensão dos motivos de tais sofrimentos, que atingiram a mim e aqueles ao meu redor. Deus simplesmente ficou mudo, me deixou no deserto, sem resposta. Para amenizar então, comecei a ler o livro que havia ganho, Jó, um homem de tolerância heroica. E percorri 420 páginas de sofrimento. O autor, Charles Swindoll, detalha os 42 capítulos do livro de Jó. A Bíblia. Jó, um homem íntegro diante de Deus, passou pelas piores provações imagináveis, pela permissão de Deus. Seus amigos duvidaram desta integridade e de sua inocência, acusando-o de ocultar algum pecado terrível, afirmando que a justiça divina simplesmente estava sendo feita na vida de Jó. Aliás, é bastante comum que aqueles que sofrem provações normalmente sofram também com o julgamento humano que somente vê parte, mas não o todo da obra de Deus. Isaías 55:8 e 9. Ao final desta história, vemos que Deus usou Jó para derrotar e humilhar o diabo mais uma vez, para repreender seus amigos, e para mostrar a Jó, que já estava quase se achando conhecedor das obras divinas,
sua sabedoria e soberania sobre todas as coisas. Finalmente, Deus responde no tempo dele, ensina e consola Jó após suas perdas, destruições, dores, sofrimentos, injustiças, humilhações e abandono. Jó então se arrepende de querer entender todos os propósitos de Deus, que novamente o abençoa grandemente, devolvendo-lhe tudo o que havia perdido em dobro e de sobra, agregando-lhe ainda maturidade espiritual. Faz alguma diferença acharmos injustiça nos atos divinos? Não. Mesmo não entendendo, devemos aceitar que o Deus que é amor e justiça, sabe o que faz. Ele tem o controle de todas as coisas e nos ama de uma forma constrangedora. Romanos 8, 31 e 39. Podemos escolher sermos amargos e revoltados com Deus ou nos entregarmos para sermos polidos, moldados, lapidados e trabalhados para o próprio Senhor, para melhor refletirmos a luz de Jesus, exclusivamente para a sua glória. Na verdade, sofrer deve ser motivo de alegria, conforme Tiago nos afirma: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Tiago 1, 2 e 4. E como recompensa, ganhamos maturidade no caráter cristão, Romanos 5 e 3, que pode resultar na coroa da vida, se formos aprovados, Tiago 1 e 12. E mais, a maturidade nos proporciona sermos frutíferos, se ligados à videira que é Jesus, João 15 e 5, sendo então, cristãos sementeiras. Não existe uma fórmula para alcançar a perfeição espiritual, e devemos ser sabedores de que nunca atingiremos a maturidade completa aqui na terra, mas Deus nos deixou um paradigma, um exemplo, um foco, um alvo: Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo mesmo tinha plena consciência da condição humana comum a todos nós, quando escreveu em Filipenses 3, 12 e 14. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Finalmente, diante de nossas provações diárias, ao passar por esta vida terrena na procura do consolo divino que nos trará maturidade cristã, com fé, podemos afirmar, assim como o apóstolo em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém. Aleluia. No último minuto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmos 37, 5. Faltava menos de uma semana para a data marcada para a grande programação do ano na ONG e missão na qual eu trabalhava. Eram 8 anos de sucesso daqueles que vieram antes de mim. Era a hora de mostrar que eu tinha capacidade e poderia fazer um programa tão bom quanto o que sempre havia sido feito. Quase tudo planejado e pensado com antecedência, mas faltava o principal, o grande preletor, que ficaria ali na missão por 5 dias junto com mais de 100 crianças, entregando a mensagem do Evangelho de Jesus. Mas já havia esgotado toda a minha lista de contatos sem conseguir ninguém, por isso estava muito ansioso,
e não podia compartilhar com a direção da entidade a minha intranquilidade, porque eles esperavam justamente que eu resolvesse esse problema. E os dias iam passando, e meu tempo se exaurindo. Lembro muito bem de cada detalhe. Era a noite anterior à apresentação do trabalho para a direção, e eu não tinha ninguém, e sozinho no meu quarto, com todas as minhas forças, em verdade e espírito, entreguei a situação totalmente nas mãos de Deus. Orei, e naquela hora senti a presença do Senhor me dando paz de espírito. Então li a Bíblia, orei novamente e me permiti por alguns minutos ouvir a voz do Senhor dentro do meu coração. Foi nesse momento que ouvi-o dizendo que estava tudo resolvido, que no dia seguinte ele me abriria as portas e mostraria quem seria a pessoa responsável por trazer a sua mensagem. Dormi tranquilo, nas nuvens, e acordei procurando a tal pessoa, tentando imaginar a forma como Deus iria me apresentar a tal pessoa antes da reunião. Fui para o local do encontro meio desanimado, porque já se haviam passado algumas horas daquela manhã, e nada tinha acontecido. Encontrei com a direção, e no último minuto do segundo tempo, pouco antes de ser dado o início da reunião, a campainha toca, e vemos pela janela um Fiat Uno branco, com 2 pessoas dentro. Nunca havíamos visto tal carro, e por achar que eram vendedores, minha vontade era que logo fossem dispensados. Fiquei aguardando os diretores atenderem o tal casal para podermos dar continuidade ao evento quando, para minha surpresa, fui chamado para ir até o encontro deles para conhecer aqueles 2 que estavam agora dentro da ONG. Não precisei de um minuto na presença deles para perceber que Deus havia mandado aquele casal bater na minha porta. Ele era o tão esperado preletor, e ambos iriam trabalhar conosco por uma semana como voluntários, atendendo de forma missional aquelas crianças. Depois descobri que Deus havia planejado muito além do que esperávamos. Eles ainda ensinaram e incentivaram as crianças e adolescentes para o trabalho de reciclagem e plantação de hortas orgânicas para ajudar o mundo e prover o sustento das famílias carentes com as quais trabalhávamos. Foi impressionante. Participei do melhor programa e vivi a melhor semana de todos os tempos. Nunca me esquecerei. Desejo que você possa experimentar viver na dependência do Senhor todos os dias da sua vida. Ele é real e está vivo, e por isso pode te ajudar. Ore, confie, tenha esperança no Senhor, que tudo pode. Deus te abençoe. Fé e Esperança sobre Rodas, Leandro Marques, 11 de julho de 2013. Deus, se eu não posso morrer, então mostra-me como devo viver. A oração, em tom de desespero, foi feita em 1967 por Joni Eareckson Tada, uma jovem americana então com 17 anos. Crente daquelas nominais, que achava fazer um favor a Deus por acreditar nele, a garota acabará de ver interrompidos todos os sonhos e expectativas típicos da adolescência. Um mergulho mal calculado em águas rasas provocou uma dramática guinada em sua trajetória de vida. O clamor, feito depois que ela recebeu a dura notícia de que seu corpo estava definitivamente paralisado do pescoço para baixo, foi plenamente respondido. Joni não apenas aprendeu a viver com sua deficiência, como fez dela a motivação para uma intensa atividade espiritual e social. Passados mais de 40 anos, ela está à frente da organização Joni and Friends, Joni e Amigos, que tem levado esperança e inspiração a pessoas com necessidades especiais em todo o mundo. Ao todo, a organização já distribuiu
gratuitamente, quase 50 mil cadeiras de rodas, além de aparelhos ortopédicos, próteses e medicamentos em dezenas de países, inclusive no Brasil, que a entidade visitará em setembro próximo. Nascido em 1979, em Burbank, na Califórnia, o Ministério Johnny and Friends, JAF, tem a visão de promover e potencializar o trabalho cristão entre os portadores de deficiências físicas e seus familiares. O desafio consiste em empurrar as igrejas para além da apatia com a qual normalmente encaram tal responsabilidade, equipando-as para uma ação mais dinâmica e eficaz junto a um segmento historicamente negligenciado e cada vez mais numeroso. Estima-se que, só no Brasil, cerca de 18 milhões de pessoas convivem com alguma deficiência física, motora ou mental. Nós queremos que a Igreja de Jesus Cristo valorize as pessoas deficientes como membros mais fracos, merecedores de maior honra, costuma dizer Johnny, citando o texto de 1 Coríntios 12, 22 e 23. Buscando conscientizar as igrejas e simultaneamente atender às demandas espirituais e psicoafetivas deste segmento, JAF iniciou seu ministério promovendo pequenos retiros em parceria com igrejas que abraçaram a visão. Hoje, centenas de pessoas participam dos eventos promovidos pela entidade todos os anos. Os resultados destes encontros, testemunha Kim Chanover, há 17 anos com o JAF e atual líder do ministério no Brasil, tem sido a reinclusão dos deficientes e seus familiares na sociedade e a salvação de muitas almas. A ponta de lança do ministério é o programa Wheels for the World, Rodas para o Mundo, que distribui gratuitamente cadeiras de rodas aos carentes. Boa parte delas são reformadas por detentos de 17 penitenciárias americanas, além de um batalhão de voluntários. No Brasil, JAF já realizou 2 distribuições em 2006 e 2007, contando sobretudo com a assistência de associações filantrópicas seculares, como o Rotary Club, uma vez que a maioria das igrejas ainda ignora a presença do ministério no Brasil. Kim Chanover, que juntamente com a missionária inglesa Gaynor Smith coordenou as 2 distribuições ocorridas na sede do Clube Naval na cidade de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, recorda o sucesso que foi a última edição do evento. Em outubro do ano passado, nós pesquisamos as necessidades de vários centros de reabilitação nos arredores do Rio. E, com a ajuda do Rotary Club, distribuímos 200 cadeiras, lembra? A próxima já está marcada para o dia 22 de setembro, no mesmo local. Embora a participação evangélica nestas ocasiões ainda seja pouco expressiva, quem acredita haver um crescente interesse pelo ministério de JAF. Estamos começando a ver mais igrejas se unindo a nós e solicitando que realizemos workshops e seminários temáticos, afirma. Além disso, diz ela, diversos grupos cristãos têm buscado treinamento e capacitação para trabalhar com pessoas portadoras de necessidades especiais. Evidentemente, a história pessoal de Johnny é a principal inspiração do ministério. Pouco depois do acidente, enfadada com as exaustivas sessões de fisioterapia, ela desenvolveu a notável habilidade de escrever e desenhar com um lápis entre os dentes. Logo começou a pintar quadros e uma de suas exposições, na cidade americana de Baltimore, foi mostrada pela TV local. A reportagem chamou a atenção dos produtores do programa The Today Show, da rede NBC. Johnny foi convidada para uma entrevista com a célebre jornalista Barbara Walters.
Transmitida ao vivo para todos os Estados Unidos, a conversa fez da moça uma celebridade. Logo uma editora encomendou-lhe um livro. Assim nasceu Joni, Unforgettable Story, Joni, uma história inesquecível, publicado em 1976 e que alcançou enorme sucesso editorial em todo o mundo, sendo lançado no Brasil pela editora Vida. Pouco depois da publicação de sua autobiografia, a Associação Evangelística Billy Graham a convidou a participar da produção do longa-metragem Joni. Além de coescrever o roteiro do filme, Joni atuou também como atriz no papel dela mesma. Dali para frente, a americana, que parecia condenada a uma vida quase vegetativa, tornou-se uma artista, escritora, conferencista e radialista de sucesso. Seus livros, quadros e testemunho de fé inspirariam milhões de pessoas ao redor do globo e abriria portas inimagináveis para a comunicação do Evangelho. O enorme crescimento de sua popularidade e as milhares de cartas que passou a receber de pessoas que encontraram no seu exemplo coragem para viver levaram Joni a finalmente compreender a passagem de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como ela mesma declarou num artigo intitulado Rodas da Liberdade, publicado na revista Christianity Today. Percebi que o conceito de a benha que Deus tinha para mim não incluía ficar em pé. As coisas que cooperavam para o meu bem diziam mais respeito a uma atitude de apreciação às pequenas coisas, como uma profunda gratidão pelas amizades, e um caráter que refletisse paciência, persistência e alegria que não dependem das circunstâncias. Minha cadeira de rodas é a prisão que Deus tem usado para libertar meu espírito, escreveu. E, a julgar pelos resultados de seu ministério, para libertar também inúmeras outras vidas ao redor do mundo. O Deus em quem confio. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. O Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, aquele em quem confio, é infinito. Não é possível descobri-lo por minha própria intuição, dedução ou investigação. Só posso conhecê-lo porque ele tomou a iniciativa e voluntariamente se revelou a mim. Deus nunca é o objeto da revelação sem ser, ele próprio, o sujeito da revelação. Se seus pensamentos não tivessem sido revestidos de palavras, eles seriam absolutamente inacessíveis para mim. O que é maravilhoso é que, na revelação que ele faz de si mesmo, pela criação, pela sua palavra e pelo Verbo, o Deus que não se pode possuir torna-se o meu maior tesouro, o Deus que não se pode domar, torna-se um servo para minha redenção. O Deus que está supremamente exaltado, faz de si mesmo, por amor, um bom homem de dores e que sabe o que é padecer. Porém, mesmo me amando com esta intensidade, Deus ainda permanece transcendente, incompreensível e oculto na sua essência. Ou seja, ainda permanecem mistérios que vão além da minha capacidade de compreender e que me colocam no meu lugar de criatura, pequeno e limitado. Os pensamentos de Deus são, de fato, infinitamente mais altos que os meus. É assim que sempre me sinto quando medito sobre a sua soberania e bondade. O Deus da Bíblia é totalmente, absolutamente e radicalmente soberano. Não há nada que escape ao seu controle.
dos eventos mais banais até os acontecimentos mais grandiosos. Nenhum pardal morre sem a sua permissão. Mateus 10:29. É Ele que faz brilhar o sol sobre todos, quem retém ou envia a chuva. É Ele quem eleva e humilha, quem estabelece e depõe reis. Mas é Ele também quem faz a contagem regressiva de cada fio de cabelo da minha cabeça. Mateus 10:30. O Deus da Bíblia está no céu e tudo faz como lhe agrada. Salmos 1, 5 e 3. Ele opera todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Efésios 1 e 11. Ele é o Deus da formiga, assim como o Deus do Sol, do elétron assim como o da Via Láctea. Além disso, o Deus da Bíblia é totalmente, absolutamente e radicalmente bom. Ele não é nem minimamente cúmplice do mal, em nenhum nível, nem abriga em si a semente do mal. O louvor se deleita no fato de que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Esta é a afirmação clara e categórica do apóstolo João. 1 João 1 e 5. No entanto, ao passar pelo sofrimento, e todos nós, de tempos em tempos, somos chamados a isto, estas gloriosas verdades da soberania e bondade de Deus se tornam angustiantes e surge espontaneamente a pergunta no espírito humano: será que o Deus soberano e bom realmente se importa comigo? O Deus que ouve. Tive a oportunidade de estudar na França durante alguns anos, e de fazer boas amizades por lá. Em particular, estive bastante envolvido com um grupo de estudantes universitários cristãos, ABU, Aliança Bíblica Universitária, na região de Paris e pude conviver com gente de diversos países.